Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Um livro fantástico que eu tenho certeza absoluta que se você, presta atenção, se você colocar em prática tudo que nós estamos estudando e que esse livro oferece, eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada completamente e você vai atingir qualquer nível de sucesso que sempre desejou. Presta atenção, vou repetir. Se você colocar o que esse livro diz em prática, eu tenho certeza que a sua vida vai ser completamente mudada, vai ser transformada para muito melhor e você vai atingir qualquer nível de sucesso que sempre desejou. É você que vai definir o limite do seu sucesso. Ninguém mais pode fazer isso por você. E se você acredita nisso, nessa verdade que eu estou te dizendo, eu já te convido a deixar o seu like nesse vídeo agora, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo. Já te convido a se inscrever também no nosso canal, se ainda não está inscrito. Ative as notificações e compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas. E assim você vai ajudar bastante no crescimento e fortalecimento do nosso canal. Beleza? Like, faça isso agora para não se esquecer. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos começar um novo tema do livro, um novo capítulo, uma nova lição, a terceira lição, na verdade, que se chama Confiança em Si Mesmo. Eu já quero fazer um parêntese antes de começar o texto, porque eu quero dizer para você, eu quero te afirmar que a confiança é, sem dúvida nenhuma, a qualidade mais importante que qualquer pessoa precisa ter. Não estou dizendo só empreendedores, mas a autoconfiança, a confiança nas suas próprias capacidades, nas suas próprias habilidades, na sua capacidade de análise. Isso é muito importante para que você possa se desenvolver em qualquer área da sua vida. Não só na sua área profissional como empreendedor, mas se você deseja, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Se você, por exemplo, deseja passar num concurso público, se você não tiver confiança naquilo que você já sabe, se você não tiver confiança para enfrentar o concurso público, para fazer a sua inscrição, para pagar o que precisa, né, para você poder estar habilitado para o concurso público, você não consegue sair do lugar, você não faz absolutamente nada. Confiança, eu sorteei esse tema no livro porque é, no meu ponto de vista, uma das qualidades ou características mais importantes que qualquer pessoa precisa ter para que ela possa vencer na vida. Portanto, se você não tem confiança em você mesmo, eu tenho certeza que com a lição de hoje você vai adquirir confiança e essa confiança ela tende a crescer a partir do momento que você começa a colocar em prática aquilo que você já sabe. Geralmente as pessoas não têm confiança em si mesmas porque elas ficam com medo de arriscar, elas ficam com medo de errar, elas ficam com medo de se expor, elas ficam com medo de aparecer e simplesmente não sabem qual vai ser a reação das pessoas. Então, como elas têm medo de uma reação negativa, elas simplesmente deixam de fazer, deixam de realizar e assim a vida passa, o tempo passa, o seu bem mais precioso passa e quando você olha para trás, você já perdeu muitas oportunidades. Pois bem, isso tem que acabar na sua vida. Se você não colocar em prática tudo que você já sabe, se você não der aquele passo de fé, se você não fazer aquilo que você se predispõe a fazer, as coisas simplesmente não acontecem, as coisas não saem do lugar. Você fica patinando e não sai do lugar. E você sempre fica fantasiando uma vida melhor para você. Portanto, pare de fantasiar e comece a agir. Independentemente de resultado, comece a fazer, comece a colocar os seus planos em ação, seja um negócio tradicional, seja um negócio online, começa a fazer. E no meio desse caminho, no meio do percurso, você vai descobrir as maneiras melhores, aquilo que realmente funciona e vai deixar de lado aquilo que não funciona. É só assim que você vai conseguir atingir todos os objetivos que você traçou para você mesmo. Se você concorda com isso, deixa o seu like se é que ainda não fez, porque eu tenho certeza que temos muito mais a aprender nesse livro aqui hoje. Outra coisa, estou deixando aqui embaixo o link para você adquirir a sua cópia do livro A Lei do Triunfo pela Amazon, porque é um livro, como eu já disse nos outros vídeos, que você precisa ter na sua biblioteca enquanto empreendedor. É um livro que realmente ele tem que estar na sua biblioteca porque nós não vamos tratar de todas as informações do livro. O objetivo desse quadro não é
fazer a leitura completa do livro, a análise completa, mas simplesmente pincelarmos algumas informações mais importantes para que você se sinta estimulado, primeiro, a adquirir a cópia do livro, porque se eu estou indicando é porque eu tenho certeza que esse livro vai ser muito bom para você, e segundo, para te ensinar como fazer essa análise crítica, não simplesmente uma leitura passiva, mas uma leitura ativa, o que eu chamo de leitura ativa. É quando você critica as informações para validar aquilo que vai servir para você daquilo que não vai servir para você. Presta atenção numa coisa, quando eu falo o seguinte, para você validar o que vai servir e o que não vai servir, significa que você já colocou em prática alguma informação e ela não funcionou para você. É só assim que você pode validar algum tipo de informação, porque sem colocar em prática, simplesmente ao ler e dizer, isso não funciona, isso não é para mim, não funciona. Não é assim que você valida a informação. Como é que você valida a informação? Tirando do livro e colocando em prática. Não é uma ou duas ou três vezes, é por um determinado período. Eu costumo traçar planos de 90 dias para fazer qualquer tipo de coisa. Então, em 90 dias, quando eu coloco aquela informação em prática não funciona, aí eu vou fazer uma nova análise do que pode ter dado errado, de repente eu fiz alguma coisa de forma equivocada, e faço por mais 90 dias, ou seja, 6 meses. Só depois de 6 meses de uma prática contínua é que eu já tenho dados, números suficientes para saber que determinada prática funciona ou não funciona. Portanto, se ela não funciona, eu deixo de lado e vou buscar uma nova informação para suprir a minha necessidade. E se ela funciona, é claro, eu vou procurar lapidar da melhor maneira possível para que ela traga mais e mais resultados com o tempo, beleza? Se você gostou dessa dica, já deixa o seu like. Lembre-se disso. Pois bem, vamos começar a leitura. Vamos falar então sobre confiança em si mesmo. É a terceira lição do livro A Lei do Triunfo, e começa dizendo assim, tem um pensamento logo na primeira página, que diz assim: no meio de todos os mistérios que nos cercam, nada é mais certo que estarmos na presença de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Eu chamo essa energia infinita e eterna como sendo Deus. Deus, ele é o provedor de todas as coisas, independentemente da sua crença. Eu creio que Deus existe, é Deus que me fortalece, é Deus que me dá essa energia, o fôlego, o ânimo de vida, e é Ele que me traz todas as minhas conquistas nas minhas mãos. Se você tem isso para você também, deixa o seu like agora. Pois bem, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao estudo do livro A Lei do Triunfo. Começando. Antes de entrar em contato com os princípios fundamentais sobre os quais repousa esta lição, será útil para o leitor não esquecer o fato de que tais princípios são práticos, que são o produto de 25 anos de pesquisas e que tiveram a aprovação dos mais eminentes cientistas do mundo, os quais submeteram à experiência todos os princípios aqui expostos. O que o Napoleon Hill, o autor, está fazendo agora? Ele está estabelecendo um princípio de autoridade quando ele nos diz que essas informações que ele vai apresentar, que ele apresenta no livro A Lei do Triunfo, não são fruto de simplesmente especulação ou achismo, mas são fruto de uma experiência contínua e uma experiência moldada, uma experiência que vem sendo lapidada, que foi lapidada por 25 anos de prática. É o que eu estou dizendo para você. Se você coloca em prática, você tem condição de afirmar que aquilo funciona. Então, sem a prática, é impossível afirmar que algo funciona ou deixa de funcionar. Se você recebe uma informação e simplesmente ignora ou diz que não funciona, você já cria um bloqueio mental e faz, mesmo que a informação valha ouro, ela deixa de ser prática na sua vida porque você simplesmente resolveu ignorar por achar o problema do achismo. Olha só o problema do achismo, você acha sem nenhum dado mais concreto, por você simplesmente pensar que aquilo não funciona para você. Isso é um perigo muito grande e eu sempre digo para os meus alunos que você precisa colocar em prática para definir realmente se aquilo é válido ou não é válido para você. Por isso,
é muito importante que você entenda que esse livro não é fruto de simplesmente uma mente pensante que não tinha mais nada para fazer e resolveu escrever um livro. Esse livro não virou sucesso, não é uma referência nos meios empresariais, entre pessoas importantes de todos os níveis de sociedade à toa. Então significa que o que está escrito aqui realmente funciona. Basta que você coloque em prática, tire a prova dos 9. Já ouviu falar na prova dos 9? É quando você coloca em prática e vê realmente se funciona ou não. Claro que a prova dos 9 é uma questão matemática e tal, mas nós não vamos entrar por esse assunto. Mas em síntese, o que isso quer dizer é que você precisa, mais uma vez, colocar em prática para que você tenha o resultado que você precisa. Continuando. O ceticismo é um inimigo mortal do progresso e do desenvolvimento individual. Ceticismo é quando a pessoa simplesmente olha para alguma informação, que nós vamos aprender aqui, e simplesmente é cética, ela não acredita que aquilo funciona. Isso mata qualquer tipo de empreendedor, isso mata todas as suas chances de ter sucesso. O leitor poderia muito bem, ao chegar a esta lição, pôr de lado o livro e pensar que este curso foi escrito por algum teórico de cabelos compridos, que nunca fez experiência com os princípios sobre os quais baseia os seus ensinamentos. Ou seja, pessoas teóricas são diferentes de pessoas práticas. Pessoas práticas, ainda que não conheçam ou não detenham a informação que os teóricos têm, mas pelo fato dela ir para a prática e tentar, e fazer, e acontecer, e realizar, ela vai ter muito mais resultados que os teóricos, porque os teóricos eles vivem simplesmente no mundo das ideias. Não tem nenhum problema em viver no mundo das ideias. O problema é que ideia não coloca dinheiro no seu banco. Ideias simplesmente, por ideias, elas não colocam dinheiro no seu bolso. Você tem que materializar as ideias. E isso é que o autor está dizendo. Então, não é fruto simplesmente de ideias loucas de uma pessoa que não tinha mais nada para fazer, como eu já disse. E sim, experiências relatadas e colocadas e escritas, transcritas para que você tenha mais chances de atingir o seu sucesso. Vamos continuar. Por certo, a nossa era não comporta o ceticismo, pois nela foi descoberto e dominado um número maior de leis da natureza do que em toda a história da raça humana. No período de 3 décadas, testemunhamos o domínio dos ares, exploramos o oceano, suprimimos as distâncias, dominamos o raio, fizemos com que a eletricidade movesse as rodas da indústria. Temos hoje comunicações instantâneas entre as nações do mundo. Na verdade, a era presente é de luz, de desenvolvimento, de descobertas e, contudo, mal tocamos na superfície do saber. E olha que esse livro foi escrito há mais de 50 anos atrás. Imagina se já era possível tudo isso naquela época, imagina hoje com a internet, imagina hoje com o mundo globalizado, onde você pode vender para qualquer pessoa do mundo, não só do seu bairro, da sua cidade, não só dentro do seu estado, mas você pode vender para a China, você pode vender para aqui, para os Estados Unidos, você pode vender para a Inglaterra. Hoje em dia nós temos ferramentas que facilitam isso, que facilitam a comunicação das pessoas de uma maneira como nunca existiu antes. Hoje, as pessoas estão à distância de um computador, de qualquer produto, do seu produto. Sabia disso? As pessoas podem comprar o seu produto pela internet e você não precisa fazer um curso de línguas para você se comunicar com essa pessoa, porque nós temos aí o Google Translator, nós temos aí tantas ferramentas que facilitam, que diminuem as distâncias realmente entre as pessoas. Se você, então, coloca em prática, porque muitas pessoas não crescem o seguinte, não vou abrir um site não, porque eu não sei se vai dar certo, não sei se vai funcionar, eu não acredito que vai funcionar para mim. Esta é, no meu ponto de vista, a pior das decisões que a pessoa pode tomar. Eu não acredito que vai funcionar para mim. Porque tudo começa na crença, é a confiança. Se você não acredita, de fato não vai funcionar. Por quê? Porque não funciona? Não, não é porque não funciona, mas é porque você não coloca em prática, não faz o teste. Ou se você faz o teste, você faz de uma maneira mal feita, já crendo que vai ter resultado negativo. Então tudo está aqui. Por isso que no nosso canal, se você procurar na relação de vídeos, você vai encontrar muita informação, muitos vídeos que falam sobre desenvolvimento mental, mentalidade. Isso é muito importante. A sua mentalidade define o grau de sucesso que você vai ter. Se você concorda, deixa o seu like. Continuando. O pensamento é a forma de energia mais altamente organizada que conhecemos e a presente era é de experiência e pesquisa.
que certamente nos levarão a uma compreensão cada vez maior dessa força misteriosa que se chama pensamento e que repousa dentro de nós. Já conhecemos bastante sobre a mente humana para saber que um homem pode libertar-se dos efeitos dos medos acumulados durante 1000 gerações com o auxílio do princípio da autossugestão. Já descobrimos que esse medo é a razão principal da pobreza, do fracasso e da miséria, que se apresentam sob milhares de formas. O medo, sabia que existem muitas pessoas, talvez, preste atenção nisso, talvez o fato de você ainda não ter atingido o sucesso que você sabe que merece é o fato de você ter medo de tentar, o medo do fracasso. É porque você já tentou tantas vezes e tantas vezes já teve resultados negativos que você já fica ressabiado. Com o que as pessoas vão pensar? Pô, mas ela vai tentar de novo, mas vai tentar para quebrar a cara, porque isso já aconteceu tantas vezes antes. Então, muitas pessoas têm medo de dar esse passo de fé, têm medo de dar esse passo de um novo empreendimento, justamente porque elas estão tão machucadas, tão feridas com os fracassos anteriores, que elas não estão dispostas a se machucarem mais. Talvez seja o seu caso. E se esse é o seu caso, você precisa dar esse passo, você precisa fazer isso. Você não pode deixar o medo te vencer, te dominar. Você é que tem que controlar as suas limitações. E naquilo que você pode trabalhar, você precisa trabalhar. E uma dessas coisas se chama o medo. O medo do fracasso, ele tem que ser excluído da sua vida. Talvez você não saiba, mas Thomas Edison, antes de descobrir o filamento, aquele fio metálico que vai dentro da lâmpada para fazer a lâmpada funcionar, diz a história, diz a lenda que ele tentou mais de 10.000 vezes, sempre tendo resultados negativos, sempre tendo não. Ele ia fazer o teste, quando ele colocava na eletricidade, simplesmente o fio ele partia, estourava a lâmpada, explodia, enfim, não dava certo. Ele tentou por mais de 10.000 vezes até encontrar o filamento correto. Você sabe o que é isso? É uma pessoa que está disposta a ter sucesso. É uma pessoa que não tem medo de errar. É uma pessoa que acredita na sua ideia, que acredita no seu projeto, está disposta a fazer acontecer. Você precisa ter essa mesma energia dentro de você. E olha, presta atenção, essa energia já está dentro de você. Se você acreditar, você vai conseguir, você vai vencer, você vai chegar lá. Nada supera a prática, nada supera a prática, o treino e o exercício. Se você treinar, se você praticar e se você se exercitar o número de vezes suficiente, você vai chegar lá também. O Thomas Edison, ele teve que fazer isso por mais de 10.000 vezes. Dizem que se você tiver mais de 10.000 horas em treino, em qualquer tipo de atividade, você fica bom em qualquer coisa. Você sabe, você tem noção do que isso significa? Significa que você não precisa ter nascido com dom nenhum, você não precisa ter nascido com habilidade nenhuma. Se você quiser e se você fizer o esforço necessário, se você pagar o preço necessário, você vai adquirir qualquer tipo de dom ou habilidade necessárias para que você tenha sucesso na vida. Tá entendendo? É só treino, prática e repetição. Exercício, treino, prática e repetição. Exercício, treino, prática e repetição. Se você fizer isso, você vai ser uma das pessoas mais capacitadas, um dos melhores profissionais em qualquer área. Basta que você esteja disposto a pagar o preço necessário. Se você concorda com isso, deixe o seu like aí agora, porque é muito importante. Vamos lá. Já descobrimos que esse medo é a razão principal da pobreza, do fracasso e da miséria que se apresentam sob milhares de formas, o medo de não dar certo. Já descobrimos também que o homem que domina o medo pode triunfar em qualquer empreendimento. Talvez você não tenha tido uma história muito legal nos seus empreendimentos anteriores, talvez você tenha quebrado, você tenha falido, você tenha fracassado, mas não é o seu empreendimento anterior, não é o seu fracasso anterior que dita as regras sobre o seu novo empreendimento, sobre o seu novo projeto, sobre aquilo que você deseja para você. O que dita as regras é justamente esse fogo dentro de você, essa vontade de fazer dar certo. É isso que faz a diferença. Se Thomas Edison ele tivesse medo daquilo que as pessoas diriam sobre o seu novo projeto, sobre esse projeto da lâmpada que nunca saía, ele nunca teria feito absolutamente nada para acontecer. E talvez hoje nós ainda teríamos dentro das nossas casas tochas. Por que não? Por que não? Talvez, a gente não pode dizer. O certo é que alguém foi lá e fez acontecer. Thomas Edison, ele fez acontecer. E assim como Thomas Edison fez, você tem que fazer também. Talvez você já tenha ouvido falar em Jack Ma. Já ouviu falar em Jack Ma? Jack Ma é o CEO
do Alibaba, do grupo Alibaba, que são várias empresas na China, né? Você de repente já ouviu falar, já comprou no Alibaba, no AliExpress. Então, Jack Ma, ele era um homem que tinha tudo para dar errado, porque ele não tinha capacidade, ele não sabia absolutamente nada sobre programação e ele construiu o maior site de vendas da China, de vendas online da China. Então ele é o proprietário disso, ele é um bilionário, uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas procura saber a história de Jack Ma. E o lema que você tem que ter para a vida o que eu vou dizer para você, é o que eu digo para os meus alunos também, se Jack Ma conseguiu, você também consegue. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, procura saber informações sobre como foi o início da história da carreira de Jack Ma, o dono ou CEO do grupo Alibaba. Beleza? Vá lá, faça isso porque eu tenho certeza que você vai se inspirar bastante na história desse grande empresário. O desenvolvimento da confiança em si mesmo, ou a autoconfiança, começa com a eliminação desse demônio que se chama medo, o qual segreda nos ouvidos das pessoas, nos ouvidos das pessoas. Não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você tem medo de experimentar, você tem medo da opinião pública, você tem medo de fracassar, olha os medos aí aparecendo. Você tem medo de não ter a habilidade suficiente. O demônio do medo, porém, anda esgueirando-se. A ciência encontrou uma arma para empregar na batalha contra esse velho inimigo do progresso. Vamos parar por aqui o vídeo de hoje. Acho que eu já dei bastante informações para vocês. Você já entendeu sobre o que se trata esse capítulo do medo. E eu tenho certeza que se você trabalhar o seu medo, você vai, a partir de hoje mesmo, começar a colocar projetos que estão engavetados para acontecer. Você vai colocar projetos para rodar, projetos para fazer acontecer. Não importa o que vai acontecer lá na frente. O importante é você colocar em prática e colocar para acontecer. Porque é só assim que lá na frente você vai saber se deu errado ou se deu certo. E preste atenção numa coisa, independentemente do resultado, eu sempre digo que você sempre sai ganhando. Por quê? Porque se deu errado, você, na verdade, ganhou experiência sobre o que não fazer, sobre como não fazer. Mas se deu certo, vai ser o primeiro passo para você subir na escada do sucesso que você sabe que está diante de si. Eu tenho certeza que você consegue enxergar essa escada do sucesso. Essa escada do sucesso é um negócio online. Não estou falando de você ficar milionário, ficar bilionário, ficar rico, não. Estou falando de conforto, estou falando de poder proporcionar para sua família algo melhor que talvez você ainda não viveu, talvez você não tenha tido quando criança, quando mais jovem. É você proporcionar para os seus filhos aquilo que você não teve, as alegrias ou os passeios que você não teve a oportunidade de viver, porque talvez os seus pais não puderam fazer isso. Tá entendendo? Então, mesmo que haja fracasso, você tem resultado positivo, porque o aprendizado, o fato de ganhar mais experiência vai te fortalecer e te preparar mais e melhor para o seu próximo desafio. Beleza? Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço.